de adoecimento psicológico no esporte. Márcio, por favor. Matheus, primeiro agradecer também, né, pela sua presença aqui conosco. Eu tenho certeza que o torcedor do CRB está satisfeito com a presença de um psicólogo, de um profissional dessa área no clube, porque muito se falou da ausência de psicólogo. E muito se falou assim, o CRB, que tem 32 anos de Série B, é o clube mais longevo na Série B, tem muito mais tempo do que qualquer outro, né? E sempre tentou subir. E às vezes chegava a ficar assim por um fio para cair. E aí às vezes precisava de psicologia mesmo, né? E a gente sempre fala, eu quero aproveitar antes de desenvolver a pergunta, a gente fala que um bom treinador, ele também é um pouco psicólogo, né? Aí eu lembro muito bem o Renato Gaúcho, que é jogador, aquele famoso boleiro, aquele cara que jogou bola e sabe como funciona a cabeça do jogador. A gente lembra também o Abel Ferreira, técnico vitorioso do Palmeiras, que tem inclusive como marca aquela história de fazer assim para os jogadores, como quem diz, é hora agora de jogar com a cabeça, né? Então, são treinadores que trazem um pouco da psicologia para ajudar no seu trabalho e também para fazer com que suas equipes possam produzir bem, possam vencer, possam ganhar títulos. Aí, inclusive, o Fernando Diniz, né, é técnico e bem psicólogo, técnico do Vasco. Olha, o Vasco tem tido problemas seríssimos em conseguir vitórias e o Diniz, às vezes, consegue fazer os caras jogarem futebol. Então, aí de onde vem a minha pergunta. O CRB tem tido esses problemas todos, essas dificuldades. Às vezes tem um time muito bom, mas não consegue fazer, né, transformar aquela qualidade em futebol para vencer. Nesse momento, o CRB conseguiu chegar aos 46 pontos, restando 7 rodadas. É claro, ele está distante 4 pontos do quarto colocado, então o terceiro e o quarto tem 50 pontos, o CRB tem 46. Como, nesse momento, conseguir estimular esses jogadores, trabalhar a cabeça dos jogadores, porque tem pressão de tudo que é lado agora. Não tem mais a pressão de, cair não vai, né? Então, essa pressão já não tem. Mas a pressão agora do torcedor, principalmente, que das arquibancadas para dentro do campo e até de alguns dirigentes, agora vamos subir. Como é que você trabalha a cabeça dos jogadores nesse momento para ter a calma, né? Porque no futebol não adianta você querer apenas. Querer é fundamental, mas é ter a calma para conseguir fazer os gols, para conseguir vencer. Onde a psicologia, onde o Mauro Vasconcelos pode ajudar de forma significativa a esse time do CRB a concorrer mais por essa classificação? Pô, Matos, excelente tua pergunta, tá? Tua contextualização toda é muito excelente, tá? Vamos lá, por parte, né? Existe uma história pregressa, né? Quando eu vim para cá, eu vim muito consciente de que eu tô vindo para um clube centenário, que tem uma torcida muito grande, uma história de conquistas já, né, estabelecidas. E meu primeiro movimento foi entender que instituição é essa, né? Então, por exemplo, uma coisa, um spoiler que é importante, assim, né, que não tem problema dizer aqui. Eu fui estudar o hino do CRB, né? Então, a gente tem buscado cultivar muito, né, dentro da cultura institucional. Aí eu não estou falando somente dos atletas em si. A esperança, que está no seu hino, os Argonautas da Esperança, né? Então, o trabalho ele começa entendendo a história de uma instituição, esse contexto todo. E ele passa, né, por todas as pessoas dessa cadeia. E aí é importante salientar, né? Quando o psicólogo vem, é importante o apoio do Marroquim, que me recebeu muito bem. É importante o apoio do Ari, né, que é diretor executivo, que me acolheu muito bem também. É importante o apoio de toda a comissão técnica, né, Barroca, que também acolheu e sempre foi muito aberto, né, para entender, beleza, como é que tu pode ajudar, o que tu tem para trazer de informações. E não paro por aí. Todo mundo que trabalha no corta grama, a cozinha, tá? Por que eu estou falando tudo isso, tá? Porque quando a gente fala de um histórico, né, de muitos anos nessa batalha, nessa luta, o que ocorre dentro das instituições? O medo de se construir um fantasma, de se construir, né, uma ideia de que sempre é ali e sempre vai ser assim. E você vê isso no discurso do torcedor, você vê isso no discurso, às vezes, da própria imprensa, né? De que, putz, de novo, caramba, desse jeito. Então, eu estou aqui há cerca de 50 dias, né? Então, o grande trabalho tem sido utilizar essas pessoas
né, que são parte do sistema humano do CRB e fortalecer elas no entendimento de que a gente está numa instituição que tem condições de exercer um bom trabalho, que tem condições de cultivar nesses atletas o que eles têm de melhor. E eu acredito que o último jogar fora estava sendo muito difícil sempre, né, para o CRB. E a gente vence um jogo de virada num gol que começa, né, que acontece no primeiro minuto, que já dá aquele susto e caramba, de novo, né? E você vê uma reação emocional, psicológica, e não só emocional, psicológica, né, dos atletas, mas técnica e tática também, de uma forma exemplar, né? Obviamente que eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, né? É cotidiano, é dia a dia, sair daqui, eu já tenho um trabalho para fazer, para dar de feedback, né, para treinador, para diretor, para os atletas, pensando na segunda-feira, né? Então eu penso que não é só o atleta em si, que foi a sua pergunta. Como é que a gente faz, né, para deixar o atleta forte? É a instituição que tem que estar forte. O psicólogo, ele não é psicólogo só do atleta, ele é psicólogo também da instituição. E esses fatores psicológicos todos, eles precisam estar, eu não vou dizer totalmente alinhados, mas o máximo que a gente puder alinhar, melhor. Léo? Pois é.